Economia! E agora estamos de volta aqui no canal V Brasil. Quero abraçar demais a você que está começando esse novo ano com a gente, esse 2023. O canal V Brasil está fazendo um ano. Pois é, está fazendo um ano nesse mês de janeiro, isso na TV a cabo. E quem está no YouTube, nas redes sociais, já acompanha o canal V Brasil. Começou um pouco antes da TV, na presença da TV a cabo, e o Grupo V Brasil, anos aí de bastante tradição no que diz respeito à comunicação, à informação, a tratar aqui os assuntos mais importantes e relevantes para Minas e para o Brasil. Estamos falando hoje sobre a venda como um objeto importante para você refletir para começar o ano, um ano de mudanças. 45% dos brasileiros querem mudar de emprego nesse ano de 2023. A gente já tratou isso no outro programa e quem está aqui comigo é o Weber Abras. Weber, essas pessoas todas aí, quase metade dos brasileiros está querendo mudar de emprego. Primeiro ponto para mudar de emprego é vender, né? Perfeitamente. Aprender a vender, literalmente vender a si mesmo, porque, como eu disse, né, nós somos um produto e na hora de uma entrevista de emprego você está demonstrando o seu produto, né? Então é muito importante ter uma fala bem trabalhada, não precisa de nada rebuscado, mas falar um português adequadamente, não engolir os S's, né? Conjugar corretamente os plurais, enfim, a pessoa realmente se preparar para, no processo de entrevista de emprego, vender literalmente o seu produto, que é o seu trabalho, que é essa vontade de se tornar vendedor, que é muito importante. Quando a gente fala de vendas e a gente pensa aí da profissão de vendedor, né? E aí a pessoa, vocês estão muito bem, né? Às vezes, já que eu não fui médico, você é vendedor. Já que eu não fui psicólogo, você é vendedor. Mas a venda, ela é uma profissão, o vendedor, ele é um profissional, com categoria, com tudo mais, com registro em carteira. E muita gente que está nos acompanhando agora, a gente acaba voltando, direcionando aqui até para o público do programa, é um cara que está antenado no mercado, no mundo empresarial, mas a gente está sabendo que tem gente que zapeando aqui e tem telespectador nosso que de repente está desempregado, está abrindo o ano de 2023 desempregado. A venda, ela pode ser uma forma dela sair desse momento, de arrumar um emprego ou pelo menos sair dessa questão financeira travada. Ou seja, dá para pensar a venda tanto como um profissional, vender para outra pessoa ou mesmo vender de forma empreendedora? Nossa, com toda certeza. Venda nesse ponto ela é uma profissão extremamente democrática e gentil com quem quer chegar-se para ela. Por quê? Porque não exige uma grande formação. Você não precisa de um diploma para ser vendedor. O principal diploma que você precisa para falar assim, vou ser vendedor, é você querer ajudar alguém e resolver as suas dores, por meio de um produto, por meio de um serviço, por meio, literalmente, da sua força de trabalho. Ofereceu isso com muito carinho, com muito respeito, com toda certeza você vai avançar e avançar muito na profissão. Tudo bem, vai avançar, mas qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é fazer um curso mínimo de vendas. Entender que venda não é sorte, venda não é arte, venda não é dom. Isso é muito importante. As pessoas confundem que aquela pessoa que fala bem ou que fala muito é um excelente vendedor. O bom vendedor ouve mais do que fala, exatamente para entender qual dor o produto dele resolve. Então é muito importante que as pessoas entendam e compreendam isso. Não é dom. Venda é processo e treino. Processo, por exemplo, tem uma abordagem, você tem que pesquisar a vida do cliente em relação ao seu produto ou serviço para poder demonstrar o seu produto de acordo com o que ele veio buscar, para tratar as objeções. Está caro, divide mais vezes, o prazo de entrega é muito longo e etc. e tal. Você precisa tratar isso para depois conduzir a um fechamento, porque às vezes o cliente fica com medo de ser enganado, de será que essa realmente é uma boa compra e tudo mais. A primeira pessoa a referendar que ele está fazendo um bom negócio, e ele faz isso por meio do seu tom de voz, da sua postura, da sua força e do seu vigor, é o vendedor. Preparou minimamente com relação a isso? Mercado de trabalho e vamos para cima. Existe produto mais fácil de vender e produto mais difícil de vender? Olha, eu diria que sim. Existem produtos que são mais difíceis de vender. Um exemplo, helicóptero. Um vendedor de helicóptero, ele vende em média 2 produtos no ano. É difícil, é complexo, mas imagine a preparação deste
vendedor para, inclusive, aguentar psicologicamente a pressão de passar um período sem vendas. Por outro lado, tem produtos que já são da venda do dia a dia, gênero alimentício, vestuário e tudo mais. Então existe sim. O que não difere é a preparação do vendedor. De vendedor de sapato a vendedor de helicóptero, preparar-se o tempo todo no passo a passo das vendas e em relacionamento humano. Conheceu de gente, já deu um passo largo para ser um excelente vendedor. Nesse inteirinho aí do helicóptero para o sapato, tem produto invendável? Qual que é a característica de um produto que não vende? O produto que não vende, ele não vende não é pelo produto, é pela falta de preparação do vendedor. Porque se o produto está no mercado, pesquisas foram feitas demonstrando que ele atende a uma demanda, um processo de marketing foi feito para atrair essa clientela. Eu diria que se não vende, tem erro do vendedor nesse processo e muito raramente talvez um erro de lançamento de um produto que não tem uma demanda para ele, o que é pouco provável, principalmente considerando agora o nosso tempo de marketing digital, em que as pessoas estão muito preparadas para cruzar a venda presencial e a venda no digital. A venda presencial e a venda digital, ela é uma realidade, né? Tem gente que prefere a venda física, tem gente que prefere a venda digital, mas tem gente que não tem escolha, precisa vender de forma digital por ter dificuldade ali de chegar a mais pessoas. Hoje, qual que é o grande gargalo que a gente tem nessa venda digital? Falta conversa? Essa venda do Mercado Livre, por exemplo, e das outras marketplaces, falta conversa, falta caminho, porque assim, eu tenho experiências e experiências com o marketplace. Tenho experiência de ter comprado no marketplace e logo em seguida da minha compra eu recebo uma mensagem: olha, você fez uma ótima aquisição, o nosso canal de atendimento está aberto assim assado, inclusive eu tenho outros produtos. E eu tenho determinadas experiências com o marketplace que eu não vi nenhum produto, demorou o produto chegar, o produto atrasa, você não tem essa questão toda. Então você tem experiências fantásticas e experiências totalmente negativas no que diz respeito ao digital. A pergunta é difícil até de ser respondida, mas para a gente refletir vale. O digital, ele hoje sucumbe o presencial em quantos %? Olha, eu diria que ele não sucumbe. Na minha opinião, ele até complementa. O detalhe é que, por muitas vezes, o vendedor acha que o digital ele pode ser mecânico. E o digital também requer relacionamento. O que você disse, eu parabenizar o meu cliente no digital pela compra que ele fez. Se houve um problema, eu deixar, por exemplo, aquele robô, principalmente do WhatsApp, né, que nos conduz a um menu aqui, ali e acolá, eu deixar aquilo um pouquinho de lado, eu mandar um áudio, eu fazer uma chamada para o meu cliente para mostrar para ele, olha, por trás desta máquina tem uma pessoa. Então eu vejo que eles são complementares e mais do que isso, relacionais. É muito importante que as pessoas entendam que, por vezes, a gente compra, talvez mais caro, talvez com o prazo de entrega um pouco mais dilatado, em função do vendedor. É aquele vendedor que vai fazer aquela diferença para mim. Isso pode ser conquistado também no digital, desde que eu demonstre que há relacionamento também no digital para o meu cliente. Agora, para a questão do vendedor, né? Quando a gente fala de uma profissão, a gente fala da barreira de entrada, né? A barreira de entrada para determinada profissão é você ter feito uma graduação ou um curso técnico e tudo mais. A barreira de entrada para a venda é qual? É você ter disposição, ter vontade, ter disponibilidade de ouvir 10 nãos para receber um talvez? Eu diria que existem duas barreiras de entrada. Uma está no profissional e outra está nas empresas. A que está no profissional, ele ainda vê a profissão de vendas como menor. Ele quer ainda ser qualquer outra profissão e vendedor porque as demais não deram muito certo ou porque ele não estudou e tudo mais. Essa é uma barreira de entrada. A outra barreira de entrada, inclusive vivenciada por vários profissionais que eu conheço, o meu filho inclusive, né, que é aquele detalhe, eu preciso de experiência. Como eu vou desenvolver numa pessoa a experiência relacional se eu não coloco essa pessoa no meu time de vendas e permito que ela se relacione por uma semana, faça um teste por uma semana com uma pessoa que nunca vendeu. Teste se ela se comunica bem, se ela conversa bem, se ela atende bem os seus clientes. E só depois
diga não para ela. Então aceitar que vendas é uma profissão como outra qualquer. Eu não vou dizer que ela é mais importante, eu vou bater de novo na tecla. Ela permeia todas as profissões. Ela é muito importante e o empresário entender que dê a chance àquele que quer entrar e vivenciar a experiência de ser vendedor. Pode dar muito certo. Pode dar muito certo e, de alguma forma, a pessoa, o que eu percebo também, principalmente nas lojas do varejo, as lojas de shopping, pode ser um bom início de carreira mesmo, né? Eu lembro que eu tinha uma vendedora de uma loja de roupa, eu comprava, eu lembro que eu ganhava voucher da TV que eu trabalhava, e ia lá comprar as questões todas e tal. E um dia eu falei, cadê ela? Sumiu e tal. Não, ela está vendendo agora numa concessionária, ou seja, ela saiu de uma loja, não diminuindo a loja de roupa, mas ela foi vender um produto de valor agregado ali na comissão, né? Então, quer dizer, ela foi buscar um outro caminho. E ao mesmo tempo, tem pessoas que não, ali no caixa de um supermercado, acabam sendo vendedoras. Então, acho que o grande recado que a gente pode deixar aqui nesse programa também, que é a mistura de apresentar a profissão de vendas para uma oportunidade para uma pessoa que está em busca de um emprego e também entender que cada profissional vende, independente da sua formação, também mostrar que quem está numa área de um trabalho hoje que não é necessariamente venda, a venda pode ser o chamariz para aquela questão. Quantas pessoas estão hoje gerente de um supermercado, foram repositoras, foram caixas, que quando chegava, moça, não leva esse produto não, leva esse, que esse aqui você levando 3. Quantos vendedores, quantos caixas são vendedores? E tem um gerente ali observando e vendo aquela questão, não é só aquela pessoa que atravessa. Então, o caixa do supermercado pode acabar. A tecnologia pode acabar com o caixa, mas o vendedor não vai acabar. Maravilha. O talento, às vezes, o talento de vendas está dentro da empresa, está dentro da organização e às vezes a gente não lança um olhar para ele e ele com toda certeza pode ser aproveitado ali, né? Às vezes ele estava trabalhando na portaria, às vezes ele estava trabalhando num guichê e é o meu grande vendedor. Com toda certeza, o talento pode estar dentro de casa e a gente não está vendo. Gente, o Weber, ele é vendedor desde os 14 anos, né? Exatamente. Desde os 14 anos. E aí ele foi trabalhar lá na loja. A loja era de quê? Uma loja de molduras. Loja de molduras. Que existe até hoje. Aí quando ele foi pegar a carteira de trabalho dele, ele trabalhava no balcão. Vou contar a história, eu gostei tanto dessa história que eu vou contar, ele me corrige se eu estiver errado. Ele trabalhava no balcão e ele era só aquele cara você quer 2 chaves? É só para entregar. Não, ele fez daquilo uma venda. Aí quando o patrão dele foi buscar lá a carteira, colocou como balconista. Ele falou, não, balconista não. Ele pegou a carteira de trabalho dele, uma caneta, riscou o balconista e colocou vendedor. Ele não aceitou porque teria que ser vendedor. Contei a história certa. Certíssimo. E claro, né, depois eu aprendi, eu disse isso da outra vez, da maneira mais errada possível, que eu estava literalmente rasurando um documento, eu não podia fazer aquilo. Exato. Mas era uma vontade muito grande de mostrar o quanto eu estava já abraçando a profissão de vendedor e mantenho-me vendedor até hoje, né? O que é muito importante e é a base para a gente fazer sucesso e vender muito. Ô Weber, eu te agradeço demais, rapaz, de você entrar nessas pautas malucas que eu arrumo aqui, de misturar a venda com profissão e com tudo. E te desejo um 2023 muito feliz, com muitos projetos. E quem quiser te encontrar por aí, na sua rede social, a sua empresa, onde ela procura? Qual que é a rede social que a gente pode deixar para a turma? Vamos lá, @WeberAbras, e tem também o meu canal no YouTube, Weber Abras, em que eu falo de vendas e falo de planejamento de vendas, gestão de vendas, enfim, vendas é a base de tudo. Weber com W, viu gente? Exato. Weber Abras. Obrigado, viu? Eu que agradeço. E eu agradeço demais a você também que está aqui com a gente, já começando esse ano de 2023, com tudo, a gente trazendo aqui análises de profissões, falando do que vai ser o mercado, falando do que vai ser para você entrar aí. Então avise aí seu amigo, avise seu familiar, que está começando esse ano querendo mudança, querendo entender o que está acontecendo. Essa primeira semana a gente está dedicando para falar das profissões, a outra a gente vai falar sobre cenários aí para a economia e por aí vai. Aqui no Economia Agora a gente fala de dinheiro, fala de economia, fala de profissões e fala de você. A gente volta numa próxima edição. Valeu!